confraria, mais um vídeo para você, mais uma entrevista importantíssima hoje. Olha, cada dia aqui nós estamos nos esforçando para subir a régua, para elevar aqui, fazer um upgrade na qualidade do nosso canal. Hoje nós estamos os confrades César Rovel, o Carlos Tibúrcio e o nosso amigo e uma pessoa extremamente importante no universo da relojoaria do Brasil. Eu vou deixar que o César apresente ele. Tudo bem, César? Tudo bem, Caco? Tudo bem, Pedro? Carlos, nossa audiência? Tudo bem. Opa, boa tarde. Estamos aqui com o Pedro de Aguiar, sócio da Dédalo Leilões, uma das maiores casas de leilões do Brasil. Bom, boa Tudo tarde. bem, Pedro? Boa tarde. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, bem bacana conversar sobre o relógio, é um tema que eu sempre adoro. A Dédalo começou justamente com relógio, né? Depois aumentou o escopo dela para outras áreas, mas a gente começou com relógio em 2008, nosso primeiro leilão de relógio, e graças a Deus está dando tudo certo, estamos com um resultado bem bacana, e é isso, estou aberto a qualquer pergunta, o que vocês quiserem falar. Legal, bem-vindo, obrigado por abrir aí mão um pouquinho do teu tempo para estar com a gente aqui, tá? Carlos Tibúrcio, meu amigo, tudo bem? Você está aí numa escuridão, eu estou aqui até em Curitiba, está fazendo sol, cara. Não, como é que você eu está estou numa escuro? garagem, eu estou numa garagem aqui, que eu fui a um cliente, parei o carro na garagem, estou aqui participando com vocês, não sei se eu poderei compactar todo o tempo, mas eu realmente gostaria muito de falar com vocês e com o Pedro, né, também. Seja muito bem-vindo, querido. E eu tenho uma pergunta que tem muito a ver com o que eu faço com a Watch Seller, né? Que eu acho que talvez ele possa responder bem. É que como a gente vai visitando e conhecendo muitos clientes, né? E como é o caso dele, ele recebe e analisa, avalia, né, coleções dos clientes, né? Eu acho que um dos pontos mais interessantes que a gente percebe é a evolução do gosto dos clientes, né? Quer dizer, o brasileiro, há 20, 30 anos atrás, o que ele comprava de relógios e o que ele compra hoje, né? E eu acho isso interessante, né? Uma análise décadas, né? Porque certamente essas coleções chegam aí para você diz, poxa, que legal, isso há 30 anos atrás, isso daqui era o auge, né? Agora o pessoal já mudou um pouco de gosto para esse tipo de relógio, ou aquele tipo de configuração, ou metal, ou coisas assim, né? Eu vejo isso visitando meus clientes, né? Porque a gente tem, às vezes, vê as caixas, né? A gente faz as caixas, faz os móveis, faz os cofres, né? Muitas vezes a gente tem que ajudar até o cliente a colocar os relógios lá no lugar, da corda e tudo, acertar. E a gente vai percebendo, né? Eu costumo dizer, né? É a arqueologia relojoeira, né? Você vai, caramba, esse cara comprou esse relógio aqui há 40 anos na Natan. Tinha até, às vezes, a notinha da Natan, PwC, outras marcas, Bright, né? Chegaram ao Brasil, né? Pela Natan e tudo, né? Interessante esse aspecto de acompanhar essa evolução do gosto, né? No caso específico do brasileiro, eu tenho certeza que o Pedro tem acesso a isso e tem talvez esse mesmo sentimento, né? O que era, né? E eu acho que é um dos aspectos interessantes que a gente pode conversar também, o Pedro comentar com a gente sobre isso. Eu chamo de arqueologia relojoeira. Esse timeline, né, na verdade, do colecionismo, você tem a evolução do gosto do relógio moderno, né? Agora, por exemplo, você está tendo uma queda no tamanho da caixa dos relógios, eles estão ficando mais discretos, e também você tem uma evolução do gosto do colecionador, tá? Do cara que procura peças antigas. Isso é muito interessante, e essa evolução, né, ela acontece também no mercado de arte, no mercado de caneta, é natural. Eu acho que tem muito a ver. Eu vi uma matéria uma vez, o cara falando que as pessoas desejam aquilo que durante a infância ou adolescência delas era um objeto de culto, só que elas não tinham condição de comprar. Então você pega uma pessoa que na década de 90 ela tinha 50, 60 anos, ela estava com grana, o que ela viu na infância dela ou na adolescência? Era o pai usando um belo relógio de bolso, né? Então o desejo dela, aí teve o colecionismo dos relógios de bolso, tá? Depois você passou para um colecionismo por exemplo, os relógios sociais da década de 40, 50, o Rolex Bubbleback, que teve seu auge. Depois migrou para os relógios, os cronógrafos da década de 50, 60, né? Então isso vai evoluindo.
E hoje, a pessoa que está com dinheiro, né, que tem 40, 50, 60 anos e quer colecionar alguma coisa, qual que era o objeto de desejo dela na infância? Era um Rolex Submariner, era um Heuer cronógrafo já moderno, na época do Mônaco, do Altavia. Então, esse gosto para colecionismo, ele também vai andando, né? Conforme você vai tendo uma evolução conforme o tempo vai passando. E aquilo que ficou para trás hoje é muito complicado. O mercado de colecionismo, por exemplo, hoje, relógio de bolso, ele diminuiu. Por quê? Os colecionadores estão diminuindo, né? O pessoal que desejava isso na sua adolescência, hoje, ou já tem uma certa idade, estão com a coleção completa, ou são pessoas que não estão comprando mais por causa da idade, ou já se foram. Então, essa evolução, esse timeline do colecionismo, ele vai acontecendo não só no relógio moderno, em que o gosto vai mudando, mas também no relógio de colecionismo, né? Isso é uma coisa bem interessante de se analisar, porque você consegue, de certa forma, prever o que vai se valorizar, né? Em 2030, quem vai estar com dinheiro vai estar comprando o quê? Vai estar comprando aquilo que, quando ele era adolescente ou criança, ele desejou. O que ele desejou? Talvez seja um relógio da década de 90, né? Então, essa evolução vai continuar. Isso acontece. É bacana essa perspectiva, né, do tempo aí, como é interessante. Isso acontece no mercado de arte, quando você saiu na década de 80, todos os caras queriam quadros acadêmicos do início do século, depois migrou para o modernismo, depois migrou para o concretismo, depois ele vai andando, esse colecionismo ele vai andando, né? E também no mercado de carro, eu estava comparando outro dia com um cara que coleciona carros, ele também observou isso, né? Como esse colecionismo vai andando. As pessoas querem aquilo que elas não tinham condição de comprar quando eram criança ou adolescente. Isso é natural. Pedro, conta um pouquinho para nós, como é que foi o começo da Dédalo? Quando que vocês começaram? Como começaram? Você começou com o relógio, você já trabalhava com outros produtos? Eu sei que hoje você leiloou aí várias peças interessantes, raras, não apenas relógios, né? Mas para quem não conhece a Dédalo, conta um pouquinho para nós. Bom, eu me formei em arquitetura, aí eu fui morar na Itália, fui fazer história da arte, acabei entrando no mercado de antiguidades, tá? Voltei para São Paulo, comecei a trabalhar com antiguidades. Aí comecei, de uma forma ou outra, a trabalhar com leilão de antiguidades, tá? Até auxiliando na organização de alguns leilões. E até com o meu sócio, que é o José Roberto Bortoleto Júnior, leiloeiro, me convidou foi uma ideia dele, falou, puta, vamos fazer uma casa especializada em colecionismo? E eu comecei a sondar, eu gostei bastante da ideia. Na época tinha uma grande amiga minha que era representante da Christie's no Brasil, e ela falou, Pedro, existem projeções que os nichos de colecionismo vão chegar daqui a 20, 30 anos como 50% do faturamento da Christie's. Que eles vão se equivaler à arte e à antiguidades, e isso realmente está acontecendo, né? Você está tendo cada vez mais um crescimento do colecionismo desse tipo de produto lá fora. Então começamos. Como nós dois gostávamos muito de relógio, começamos com relógio. Eu sempre fui apaixonado, ele também. Fizemos o primeiro leilão em 2008, na Hebraica, né? Foi um leilão bem bacana. Presencial, né? Presencial, na época não tinha ferramenta online. Sim. E como era uma coisa que a gente estava começando e ninguém fazia, a gente começou a ousar, né? A gente foi, acho que uma das primeiras casas de leilão do Brasil a aceitar lances online. Em 2009, já colocamos uma ferramenta online, a Superbid, que está com a gente desde o começo. E depois fomos abrir um leque. Depois abrimos para joalheria, instrumentos de escrita, caneta, né? Depois vieram os vinhos e, por último, bolsas, né?
E hoje são os principais nichos. Eu acho que por ordem de faturamento nosso é meio que empatado relógio, joia e vinho, que são nossas 3 vertentes principais, e os leilões secundários, que são instrumentos de escrita e bolsas. Tá? Mas bem bacana. Mas ainda relógio está lá entre nossos 3 principais nichos. Né? Como é feita hoje a captação das peças para o teu leilão? Hoje, grande parte, acho que 80% da captação é pessoa física mesmo. Tá? São colecionadores, são inventários, são pessoas que estão querendo mudar de posição, que querem sair de uma coisa. Pode parecer besteira, mas é uma coisa que acontece bastante, né? É a pessoa que comprou um relógio com a gente há 3, 4, 5 anos atrás e traz de volta para vender porque quer mudar para uma outra opção. Eu falo que o relógio que você mais gosta é o último que você comprou, né? Então, se o cara ficar trocando, ele vai ter sempre o relógio que ele mais gosta. Então, tem muita gente que compra e vende no mesmo leilão. A pessoa coloca o relógio para vender e no próprio leilão dá lance em outra coisa e muda de posição. Tem uma época que a gente tinha realização de estoque, ainda tem, mas é uma porcentagem pequena de importadoras. Ainda tem alguma coisa, mas não chega a 10% hoje. E de comerciante de relógio também a gente tem alguma coisa, mas também não chega a 10%. O forte hoje é a pessoa física. E uma pessoa que queira colocar, seja uma garrafa de vinho antiga, ou rara, ou um relógio, joia, como é que faz para... Tem que estar em São Paulo, tem que levar até aí? Se o cara está morando, por exemplo, aqui em Curitiba e pensa em leiloar com você? Olha, na verdade, como a gente realizar uma exposição física, em certo momento a peça vai estar com a gente, mas a gente recebe coisa do Brasil inteiro. A pessoa pode mandar imagens, a gente faz uma pré-avaliação, uma pré-análise, tá? Sugere um valor de entrada em leilão, dou uma estimativa de venda em leilão. A pessoa estando de acordo, ela pode mandar a peça através de um portador ou até pelo correio, né? Você tem essa opção também. Manda para a gente e a gente coloca no leilão. No mercado de vintage, né, a gente sabe que é complicado porque você muitas vezes tem ocorrência de produtos falsificados ou com peças trocadas. Como que vocês fazem a autenticação das peças para evitar a venda de produtos que tenham sido mexidos ou até falsificados? Não só em todos os mercados, tá? Inclusive eu estou fazendo um leilão de vinho agora, estou preparando, e é uma realidade que a gente já está enfrentando no Brasil, que é a falsificação de vinhos. Em todos os mercados. Primeiro, eu assumo que o meu entendimento sobre qualquer área é superficial, tá? Perto dos grandes aí. Então, eu sempre propus me cercar do melhor que tinha. Então, cada área que a gente atua, a gente tem um especialista. Tá? Para vinho, tem o Jorge Luque, que é o cara que para mim, o maior especialista de vinho do Brasil. Em joia, a gente tem o Daniel Berger, que é o professor gemólogo do IBGM, que é uma sumidade. Para relógio, a gente está trabalhando com 3 pessoas. Tá? Um, que é o Oliver, que faz a triagem inicial nos relógios. Passa por ele. 100% das peças são abertas. 100%. Tá? Nada. Até coisa, por exemplo, uma grande joalheria mandou no último leilão, mandou umas peças novas sem uso para colocar no leilão. Acho que mandaram 8 peças. Mandei para lá. Das 8, 6 tiveram que revisar. Por quê? Apesar de serem sem uso, eram peças que estavam lá na vitrine, com uma luz de croica apontada, ressecaram. Né? Então, 100% das peças têm que ser abertas. Hoje é muito complicado você autenticar uma peça sem você abrir, você vê por dentro. Tá? Você tem que analisar, você tem que ver por dentro, você tem que analisar. Então, todas as peças passam pelo Oliver. Depois, para a Rolex, a gente está com o Ayrton, que é o Ayrton, ele, quando saiu em 2019 da Rolex, ele era o mais antigo funcionário da Rolex do Brasil. Ele entrou em 79 e saiu em 2019, 40 anos de casa. É um cara que tem um conhecimento fantástico da marca. E o Luiz, que também era da Cartier,
trabalhou anteriormente na Bulgari, também tem conhecimento, porque também outra coisa que eu falo nem todo relojoeiro entende de todas as marcas. Então, algumas vezes, você tem que fazer essa separação, mas 100% das peças É muita coisa, né, Pedro? É impossível uma pessoa só saber de tudo. Não tem como. A gente está com. E tem uma coisa: a Dédalo hoje é a casa de leilão que dá a mais extensa garantia de originalidade. Né? No mercado de leilões, o prazo de contestação, que na verdade é o que define a garantia de originalidade, é o tempo que te dão para você contestar. Para você falar, desculpa, eu estou na dúvida sobre essa peça. Se você analisar todos os leilões que são realizados no Brasil de arte e colecionismo, o prazo varia de 3 a 15 dias. Tá? Você olha lá no edital, tá? Tem casa de leilão que te dá 3 dias. Aliás, ninguém lê edital no Brasil. Leiam. Ninguém. Leiam, por favor. Tem casa de leilão que te dá 3 dias para você apresentar 2 laudos de contestando. Quer dizer, enviar. Tem casa que dá 15 dias. Aí é o padrão. A maioria delas dá 15 dias. A Dédalo dá 1 ano. Nosso prazo para você contestar é 1 ano. Tá? Nossa garantia de originalidade é 1 ano. Legal. Isso é bacana porque a pessoa compra com tranquilidade, né? Confiança. Dá tempo. Quer levar? Leva lá na autorizada oficial, manda fazer uma revisão, manda analisar com calma. Você tem todo o tempo, você tem 1 ano para isso. A gente quer dar 5% de segurança para quem está comprando. E hoje, para a pessoa comprar no leilão da Dédalo, é 100% online ou vocês têm eventos presenciais? Tem uma sala também. Tem uma sala que é bem interessante. Eu sempre falo para a pessoa, a primeira vez, venha na sala, se tiver oportunidade. Todos os leilões têm essa opção presencial? Tem a opção presencial e a exposição física, onde a pessoa pode experimentar, analisar pessoalmente, pôr no braço, testar, ficar à vontade com isso. Bacana isso. Muito bom. E você estava falando aí que você tem especialistas, um cara que é especialista em Rolex, outro é especialista em vinho, o outro trabalhou na Cartier. Você tem também parceria com casas de leilões internacionais. A gente teve em São Paulo aí um tempo atrás e você estava com um pessoal forte aí. Tem isso também, né? Começamos com a Christie's, eu acho que foi em 2015, se não me engano, né? Fizemos uma parceria. Na verdade, a parceria que é um Valuation Day conjunto. Tá? O que a gente percebeu? Quando você tem uma peça, você tem um relógio, essa peça pode ser mais interessante para o mercado nacional, ou mais interessante para o mercado asiático, ou mais interessante para o mercado europeu, ou mais interessante para o mercado americano. Então, o interessante que era, em associação com casas de fora, você dá alternativas, um panorama para essa pessoa. A pessoa aparece aqui com um relógio, um Piaget cravejado com diamante. Isso é bom para a Ásia. Isso vende bem na Ásia. Tá? Não, eu tenho um Patek da década de 50, 60. Isso é interessante para o mercado europeu. Né? E grande parte dos relógios modernos é mais interessante para o mercado nacional. Então, era uma associação com casas de leilão, onde a gente podia oferecer uma solução mais completa. Né? A partir do momento que a pessoa tomou uma decisão, eu quero mandar esse relógio para vender em Nova York, aí o trato dela é direto com a casa de leilão. Tá? Mas esse Valuation Day era conjunto, esse dia de avaliação. Começamos com a Christie's, que na época era a maior casa de leilão de relógios do mundo. E depois a Christie's fechou a representação dela no Brasil e a gente retomou com a Philips, que hoje é a maior casa de leilão de relógios do mundo. Tá? E que realiza leilões com frequência, tanto em Hong Kong, em Nova York e Genebra. Então, te dá um leque de alternativas bem interessante. Já fizemos, acho que esse ano foi o quarto Valuation Day que fizemos, não só de joias como de relógios. No caso de relógio, quem veio foi o Paul Bolters, que hoje é uma sumidade, é uma das pessoas mais importantes do mundo, do mercado de relógios no mundo. E o resultado é bem interessante. Aparece bastante coisa interessante, coisa que você nem imaginava que estava no mercado nacional. Grandes achados, né? Grandes achados, coisa não só em relógio, como em joia também.
E está sendo bacana e a gente quer continuar oferecendo essa opção para o nosso cliente. Eu acho que para o teu cliente isso é fantástico, né? Porque chega aí, ele vai ter sempre a melhor opção, se é melhor vender no Brasil, se é melhor na Ásia, Europa, etc. Além do que, a chance de venda aumenta bastante, né? Não, ele tem um panorama. Acontece, a pessoa pode... Tem vezes que eu falo para o cliente, olha, isso daqui vai pegar mais valor lá fora. Mas e aí? Como é que faz para enviar toda a burocracia, todo o trâmite, tanto para enviar como para receber? O cara pode até optar para vender no Brasil, mas pelo menos ele vai fazer isso com consciência, de forma clara, aberta, transparente, e vai ter sempre todas as opções postas na mesa, né? Pedro, você comentou peças, assim, dentro da possibilidade de se comentar aqui, que você ficou surpreso ao encontrar no mercado brasileiro, alguma que você pode compartilhar com a gente, que tenha sido já vendida ou publicamente aí conhecida? Eu acho que é interessante a gente saber o que surpreendeu você, né, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, peças aí que tenham, vamos dizer, surpreendido a você. Poderia compartilhar com a gente? Em relógio já apareceu, já foi enviado para fora, Rolex, Daytona, acho que uns 2 ou 3 cronógrafos da década de 60, inclusive Paul Newman, eram coisas que estavam aqui no mercado nacional. Tem algumas histórias bem... No ano passado, apareceu um broche aqui no Rio de Janeiro. E a história é bem interessante. Durante a década de 50, a Van Cleef fez uma coleção de peças que chamava Animais Fantásticos. E ela fez uma peça de cada, que eram broches extremamente minimalistas, mas eram feitos só com fio de ouro, trançados, até dar um formato de animais. E, se não me engano, a coleção eram 12 peças, cada uma no formato de um animal diferente. No decorrer do tempo, essa coleção se dissipou, cada broche foi para um lugar, e em 2016, a própria Van Cleef fez uma campanha mundial em mais de 15 línguas, tentando localizar uma das peças. Eles já tinham localizado 11, faltava só uma. E essa campanha, até hoje, se você jogar, né, tem vídeos no YouTube, chama The Missing Puppy. Porque eles queriam completar a coleção, porque eles estavam abrindo o museu deles em Singapura. E nós localizamos essa peça, ela estava no Rio de Janeiro, foi a leilão em Nova York ano passado, e foi comprada pela Van Cleef, própria Van Cleef, e agora está no museu da Van Cleef em Singapura. Pô, isso é uma história muito legal. E dos relógios, o que passou na tua mão que você lembra, assim, que foi marcante? Ou pela raridade, ou pelo valor, ou pelo teu gosto, né? Não, assim, o mais marcante foi o Daytona Paul Newman, New Old Stock, que a gente vendeu em 2012, né? Que a história foi muito engraçada. Tinha um galerista famoso aqui em São Paulo, um senhor já de 90 e tantos anos, e o pai dele era dono de uma autorizada da Rolex, que fechou em 1970. E quando fechou a autorizada, sobraram alguns relógios no cofre. Daí ele entrou em contato, falou: Pedro, eu tenho umas coisas que eram da época do meu pai, aqui tá um cofre, eu vou mandar eu vou levar para você ver. E ele veio aqui, e a primeira coisa que ele tirou do bolso foi um Rolex feminino, daqueles quadradinhos, com mecanismo, até acho que é aquele bumper, de ouro, com 4 diamantezinhos no mostrador, 0 nunca tinha sido usado, né? Eu falei para ele, olha, o nome dele era Gerard. Eu falei, Gerard, é um relógio que não é muito fácil de vender, é um Rolex feminino pequeno de ouro, extremamente interessante, porque está sem uso, vamos tentar, mas na época valia assim, de 6 a 9 mil reais em leilão, eu avaliei para ele. E ele ficou decepcionado, ele falou, nossa, isso daqui na época valia quase quanto um carro, né? E aí ele falou, bom, então esse daqui não vale nada. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou um Daytona Paul Newman. Ele achando que ser de aço não valia nada. É o Daytona Paul Newman, 1969, sem uso, New Old Stock.
Aí eu virei E foi vendido aqui no Brasil esse ou foi para fora, Pedro? Foi vendido aqui no Brasil, né? Ele não Você lembra por quanto, mais ou menos? Você sabe que não foi caro, né? Foi $90 mil. Hoje seria um relógio para no mínimo $500 mil, mas na época vendeu por $90 mil. E faz tempo isso? Foi 2011 ou 12, isso. 2011 ou 12. Mas na época a gente até fez uma consulta com a Christie's, mas a família não quis mandar para fora. Não, o Gerard não quis mandar para fora. A Christie's na época ofereceu para a gente página dupla no catálogo, isenção total de comissão, eles ficaram alucinados com o relógio, mas eles optaram por vender aqui no Brasil e graças a Deus, eu acho que foi o relógio mais emblemático que a Dédalo vendeu, foi esse Paul Newman, por ser justamente o New Old Stock. Ele nunca tinha sido usado. Mas na época, né, imagina que $90 mil fosse um valor bem considerável, né? Não era um valor, $90 mil, $180 mil quando foi vendido, né? Mas era um valor considerável. Tanto que era um valor que ele foi vendido exatamente pela média de avaliação da Christie's. Falando do valuation, Pedro, você falou que você tem aí a tua equipe e você mesmo que vocês passam para o cliente mais ou menos o valor que ele pode sair no leilão. O cliente é que define isso, a palavra final é dele, ele que diz, eu queria um pouquinho mais, vou tentar ou não. Como é que é? Não. Eu acho que tem uma distorção aqui. Existe uma regra universal no leilão, que é quem faz o preço não é a casa de leilão, não é o dono da peça, quem faz o preço é o mercado. Tá? Sim. Então, quando a pessoa entra em contato comigo, eu passo uma estimativa. Por exemplo, eu acho que esse relógio seu vai vender de 10 a 15 mil reais em leilão. E dou uma sugestão de base de entrada. A base de entrada é o reserve price, né, que é abaixo disso não pode ser vendido. Vamos entrar por 9 e a estimativa de venda é de 10 a 15. Se a pessoa virar para mim, pode ser um pouco mais, podemos entrar por 11, tá? Falo, tudo bem, podemos. Podemos sim. Mas isso não altera a estimativa. Não é que eu vou entrar por mais, eu estou estimando que vai vender por mais. Não vai mudar nada. É uma definição de mercado. Então pode, eu posso falar, podemos tentar. Mas o que eu sempre alerto é que em um leilão, cada vez menos, quanto mais baixo o preço que você coloca, mais caro a peça vende. Né? Por quê? Existe um fenômeno que uma porcentagem grande da clientela não tem noção do valor da peça. Eles não têm noção. Então, vamos imaginar que você pega duas peças com valor idêntico, né? Duas peças idênticas. Uma delas você entra por... que já aconteceu, por exemplo, eu entrei uma vez com um tagzinho. Um entrei por R$50, que é o nosso lance, a base melhor oferta, e outro entrei por R$1.200. O que entrou por R$50 saiu mais caro. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm noção do valor, elas não olham o valor em si, e sim o número de lances. Se aquela peça tem mais lances, é porque ela ou está em melhor estado, ou ela é mais desejada. Então a pessoa ela não olha o valor, ela não tem essa noção. Então ela olha o número de lances. E uma peça, óbvio, que entra no valor mais atrativo, ela vai chegar no leilão com um número de lances maior. Então você entrar com valor agressivo em leilão é uma estratégia extremamente inteligente. Óbvio que você não vai fazer isso com uma peça que tenha pouca liquidez, né? Vamos pegar uma peça que o mercado seja muito restrito. Mas se você fizer isso com Rolex, você pode fazer à vontade, com Omega, com TAG, à vontade, né? Você não vai fazer isso com peças de mercado. Vou pegar um Richard Mille e vou colocar, ou não, um Dubber, ou uma Eterna. Aí é uma coisa que você tem que ter um certo cuidado, porque o mercado é mais restrito. Com coisas comerciais você faz à vontade. Não põe a reserve price, deixa o mercado definir, que o resultado vai ser superior. E o que são as marcas hoje de relógio? Eu imagino que sejam aquelas que a gente ouve sempre, mas queria ouvir de você. Quais são as marcas hoje que você não precisa colocar esse preço de reserva? É aquele relógio que você falou aí da Rolex, lógico. Mas quais outras marcas você pode fazer o preço agressivo que você sabe que vai ter um bom resultado? Acho que o Rolex, praticamente com todos, menos a linha Celine, que é menos comercial. Você pode colocar que você vai atingir.
Omega esportivo, pode colocar à vontade, de Tag Heuer esportivo. Você tem que tomar um pouco de cuidado com o relógio social, porque o relógio social tem um público mais restrito. Então, você fala, o Patek Philippe é comercial? É, até certo ponto. Então, o relógio social vai pegar um Calatrava de 34 milímetros a quartz, a liquidez dele é baixa, ele não é um relógio fácil de vender. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Tá? Agora, se você pegar um Aquanaut ou um Nautilus, você pode colocar por zero que ele vai achar o seu mercado. Ele vai achar o seu mercado, ele vai achar o seu preço. Você tem que tomar cuidado com coisas que têm mercado restrito. Nos esportivos hoje, de marcas consagradas, qualquer um você pode colocar. Quer colocar um Breitling? Vai. Sempre tomando cuidado. Não, tem um Breitling de 50 milímetros, Breitling de 50 milímetros de ouro rosa. Isso não é muito comercial, tem que tomar um certo cuidado. Mas tudo isso a gente tem o cuidado de instruir a pessoa quando eles procuram, né? E fazer todo esse trabalho de estratégia antes de colocar a peça em leilão. Vocês fazem. Qual é a frequência de leilões que vocês têm aí hoje, Pedro? Relógios são 2 por ano. São 2 leilões de relógio por ano. E no geral, de todas as peças? A gente faz 2 leilões de relógio por ano, 2 leilões de caneta por ano, 2 leilões de joia por ano, 3 leilões de vinho, 1 leilão de bolsa. E agora a gente vai começar com leilão de uísque também. Estamos bolando, estamos com um especialista já. Vamos começar a fazer leilão de uísque uma vez por ano também. Eu queria saber um pouquinho das canetas. Como é que está esse mercado hoje, né? Porque eu tenho vários amigos meus que trabalham com canetas, eu na televisão vendi muita caneta também. Hoje ainda é um mercado atrativo, é um mercado que tem muita gente interessada? Como é que está o colecionismo de caneta? Não. A caneta está caminhando para uma coisa que a gente chama de colecionismo puro, né? Que é aquela coisa que é, assim como o relógio de bolso, ela é 100% para coleção. E não é para uso, né? Uso, O colecionismo puro você colocaria aí não só relógio de bolso, como numismática, filatelia, são os nichos de colecionismo puro. E nessa migração é óbvio que os preços estão sentindo. 2/3 das marcas perderam bastante valor. Hoje, praticamente, em termos de liquidez, você se concentra só em Montblanc. Mesmo assim, os preços de Montblancs que você pratica hoje são praticamente os mesmos de 5, 6 anos atrás, você não teve alteração de valor nenhuma. É um mercado que está passando por uma transformação e eu acho que vai demorar um tempo para se solidificar novamente, como o mercado de colecionismo puro, né? Marcas que antigamente tinham muita demanda, lembra da história da Parker, tinha uma demanda fantástica, hoje você não consegue vender, é um mercado mais complicado, né? A única coisa que tem bastante liquidez, a única marca ainda com liquidez e que ainda sustenta preço é a Montblanc. E marcas mais exóticas, assim, vamos dizer, como Aurora. Liquidez muito baixa. Brasil. Muito. Não. Não, teve aquele boom das marcas italianas, né? Montegrappa, Visconti, Aurora. Aí tinha aquelas micromarcas, Delta. Esquece. Isso daí hoje pega 1/3 do que pegava 5 anos atrás. Que coisa. Os tempos mudam, né? E pode ser que daqui a algum tempo, quem tiver a paciência de guardar uma peça dessa, pode ser que dê uma reviravolta, né? A gente nunca sabe. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu não sei se achou o chão ainda, né? A tendência É baixar um pouco mais, né? Não sei, dependendo da. Eu acho que algumas marcas realmente já atingiram o seu patamar mínimo, outras não, ainda tem alguma coisa para cair. Isso é uma coisa de estratégia. Eu não consigo formar um panorama disso, né? É que nem o relógio de bolso. Existe uma época que absolutamente qualquer coisa era vendável, um Omega de bolso, um Giro de bolso. Hoje
se você não tem, se não for um relógio de uma marca extremamente consagrada, que nem um Patek Philippe de bolso, ou um Vacheron de bolso, ou se ele tiver um mínimo de complicação, um Omega com cronógrafo, ou um Longines com dial exótico. O relógio normal, o Omega de bolso de ouro, que não tenha nenhum atrativo a mais, nenhum diferencial a mais, é melhor se derreter, porque você talvez não consiga o valor do ouro, né? Então, eu acho que vai acontecer isso com as canetas, se você vai ter sim, o que vai sobrar, o que vai sobrar? Bom, que vai ser o que vai ser o Patek Gondolo e o Vacheron Cronômetro Royal das canetas. São as Montblanc de série limitada. Então, isso vai continuar sustentando o valor. O resto tem que estudar com muita calma, né? Carlos, nosso amigo, voltou. Voltei numa garagem. Tem alguma pergunta para nós aí, Pedro? Estou com condições um pouquinho ruins aqui de sinal, né? Entendeu? Vocês estavam falando, quando eu fiquei sem sinal, sobre valorização futura de peças, seria isso? A gente chegou a falar, sim, sobre uma análise sobre o que investir daqui para frente em relógios, né? Eu sei. Você acha que alguns relógios estão, por exemplo, atualmente super avaliados assim? Existe algum tipo de bolha em alguns mercados? Se você pudesse elaborar um pouco nisso? Eu sinceramente, eu acredito que sim, viu? Você está tendo uma bolha. Você já teve um ajuste de preços significativo ano passado. Você teve uma queda significativa em valor de relógio ano passado. Eu acho que algumas peças já acharam seu valor real de mercado, outras ainda vão achar. Existem uma série de fatores, né? Você tem aí o advento dos smartwatches, você tem a saída de mercados importantes de público. A Rússia está fora do mercado, a China, a demanda encolheu. Então, você tem esses fatores que influenciaram bastante nesse ajuste de preço. Eu acho que marcas tradicionais e com história, peças que sejam de gosto atemporal, isso vai sustentar valor, isso vai continuar valorizando. Eu sinceramente acho que essas coisas, essa história de brands ou de coisas extremamente exóticas que nem Richard Mille e Jacob & Co, isso daí eu não acredito que sustente valor a longo prazo, viu? Essas marcas não tem como sustentar esses valores. Eu não acredito. Agora, num Patek, num Rolex, no Audemars, eu acho que já passou por um ajuste e a tendência agora ou é estabilidade ou é alta. Com relação, você falou em 2 leilões de relógio, 2 leilões de arte e 3 de vinho. Por que hoje em dia está tão relevante esse mercado das bebidas, do vinho? O ticket médio é mais baixo do que um leilão de relógio, por exemplo? O ticket médio é mais baixo, são leilões maiores, né? São leilões que chegam até 3 noites de leilão seguidas, com 200 lotes por noite. Você tem um ticket médio mais baixo, assim. Um vinho hoje que a gente vende, o topo de valor é R$70 mil a garrafa. Mas a grande maioria é na faixa de R$1.000, R$2.000 a garrafa. E é um mercado extremamente dinâmico, tá? Extremamente interessante e em franco crescimento. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas estão valorizando cada vez mais as experiências, né? Viagem, beber, comer. As pessoas estão valorizando bastante isso, e isso está alimentando o mercado, sim. E o vinho tem uma coisa muito interessante, né? Você vai bebendo e ele vai acabando. Bom, cara, qual foi a melhor safra de Bordeaux? 82? Pô, fantástico. Só que as pessoas vão bebendo no decorrer desse... Então, aquilo vai ficando cada vez mais raro. É cada vez mais difícil você achar um Bordeaux 82.
E isso vai se alimentando a valorização dos preços, né? Interessante. César? Com relação a marcas, né, Pedro? Quem sabe as marcas assim que são as mais flagships, que vendem fácil. Tem outras marcas também que você poderia citar que tem um bom mercado no Brasil ou mesmo lá fora, assim, que estão evoluindo, que estão caindo mais no gosto das pessoas? Olha, que eu acho que tem algumas coisas interessantes, né? Tem algumas marcas pequenas que você nem imagina, que tem uma demanda fantástica. Outro dia um amigo meu estava com Doxa, eu tenho um Doxa, sempre adorei. Ele estalou o dedo em meia hora, ele vendeu o relógio, um Doxa, né? Mas também é um relógio interessante que está no imaginário geral, todo mundo adora, porque já custou História, né? laranja, a história dele. E é um relógio difícil de encontrar, difícil de comprar, porque eles não têm loja, eles não têm distribuidor. Você A só produção compra. pequena, né? Não é um valor muito alto, mas a produção é pequena. A produção é pequena. Não, tem coisas interessantes também que eu acho que valem a pena até fuçar, olhar, mas no geral são essas marcas, né? Existem marcas que você tem um mercado melhor no Brasil do que lá fora. Vou te dar alguns exemplos: Breitling, Bulgari, Cartier, Tag Heuer. Isso você, sem dúvida, vende melhor no Brasil do que lá fora. Panerai agora está se vendendo bem melhor no Brasil do que lá fora. O Hublot se vende melhor no Brasil do que lá fora. Rolex, agora já, Rolex, Audemars, e Patek tem um mercado universal. Eu acho que talvez alguma coisa ou outra, como sociais vendem melhor lá fora, os vintage vendem melhor lá fora, o resto tem um valor nivelado no mundo inteiro. Vacheron é uma coisa que no Brasil não é valorizado, é uma pena. Qualquer Vacheron você vai vender melhor lá fora. Ao mesmo tempo, tem marcas, uma marca que tem mercado em qualquer lugar, que tem um posicionamento de preço interessantíssimo, a IWC. Uma marca que ela tem um posicionamento de preço interessante, então ela é extremamente comercial. A IWC é extremamente comercial. Né? No geral, é isso, né? São as marcas mais comerciais. E qual é a tua preferida? É o Doxa? Qual é o relógio que veste teu pulso, Pedro? Bom, vou falar que a coisa que é até uma vergonha, tá? Hoje eu tenho 3 relógios só. Quando eu comecei a trabalhar com relógio, eu tinha 15. Mas hoje eu tenho só 3 relógios. Então você é um bom vendedor. Não, e além disso, eu tenho aquela coisa assim, você mata à vontade. Não? O relógio entrou pro leilão, você fala, puta que lindo, maravilhoso. Eu coloco no pulso, eu uso um mês, aí passou à vontade. Sim, claro. Mas hoje eu tenho um Audemars Piguet Royal Oak, o clássico, aço com aço, mostrador preto, sem crono, sem nada, básico, 41 milímetros, que é o meu relógio social / de viagem, né? Eu tenho um Doxa, o de mergulho, aquele mais tradicional com a pulseira de bins, mostrador laranja, que é para quando eu vou para a praia, aí eu coloco ele no braço para ir para a praia. E para dia a dia eu tenho um Seiko, aquela reedição que eles fizeram, 1968. É para dia a dia, para São Paulo, e é isso que eu uso aqui no dia a dia. Fiquei só com esses 3. Mas ficou com 3 marcas bem interessantes, né, Sandro? O que você achou? Bem interessante. Com certeza. Alguns anos atrás, eu lembro você ter colocado na capa do catálogo um relógio Urwerk. Relógio fantástico, né? É uma marca independente, que é o maior hype lá fora. Esse tipo de relógio, como que está no Brasil? Já existe uma cultura assim do brasileiro com relação a esse tipo de marca? Vende-se isso no Brasil hoje em dia? Não, liquidez baixíssima. Se uma pessoa me procurar com um relógio desse hoje no Brasil, eu vou aconselhar ele a vender lá fora. Sem dúvida. Tá? E vou aconselhar ele a vender o mais rápido possível. Eu não acredito que esse tipo de produto se sustente preço a médio a longo prazo. Acho que a tendência é cair cada vez mais. Né? Mesmo que seja um relógio de produção pequena, artesanal. Não necessariamente. Eu te dei um exemplo, Doxa, por exemplo. A produção deles é extremamente pequena, mas é um relógio
eu não acredito em coisa muito exótica, né? Esses Jacob Co. Da Bugatti, do negócio que gira o turbilhão. Eu acho que a tendência é. Eu não acredito que relógios de alta complicação sustentem valor, tá? Eu acho que isso não vai ser a tendência do futuro, porque hoje, se você quiser precisão ou complicações, com uma precisão extrema, você compra um smartwatch. Aí você tem todas as complicações do mundo lá dentro, né? A função do relógio vai ser outra coisa. A função do relógio vai ser outra coisa. Determinar um estilo, determinar uma personalidade e ver as horas de forma simples. Então, eu não acredito que as complicações vão sustentar preço. E, Pedro, uma coisa também que eu estava pensando, não só o design exótico, mas o uso de materiais exóticos também, eu acho que prejudica a longevidade, né? E talvez o valor no longo prazo, né? Então, é mais difícil de você consertar, é mais difícil de você trocar peças, né? Então, é que nem acontece, por exemplo, carros importados no Brasil, chega uma certa idade, eles somem, porque virou sucata, né? Você vai lá fora, você vê Citroën antigo, você vê Peugeot antigo, você vê Audi antigo, Mercedes. Aqui no máximo é Mercedes antigo que você vê, né? Quer dizer, eu assim vendo na rua, né? Porque depois vai virar sucata, porque não se conserta, não tem peça, eu acho que eu acho que é um outro patamar, né? Isso pode acontecer também com esses relógios muito exóticos de materiais, de desenho, de construção, fica inconsertável, né? E aí a coisa também vai perdendo um pouco o interesse, né? Eu acho que prejudica essa longevidade, né? Então eu vejo que é legal conversar com você, que você vê as coisas de 50, 100 anos para trás e para frente, né? Não, se você quer sustentar valor a longo prazo, você tem que ir para o óbvio, né? Se você quiser fazer uma reserva de valor ou investir, então você vai comprar um relógio esportivo, o relógio esportivo tem que ser o quê? Tem que ser titânio aço. Não vai inventar moda. Não, PVD. PVD, desculpa. Cerâmica, também, não dá. Sinceramente, para mim, até um relógio de ouro esportivo não é compatível. Não é. É bacana, tá? Bonito, mas o ouro é um material mole. Não é para ser usado no relógio esportivo. Agora, se com relógio social, tudo bem. Né? Bom, aí você vai, um relógio de ouro, platina. Agora, invenção de moda. O de bronze é uma coisa extremamente divertida, mas é interessante, porque se você olhar bem, é um material durável. Ele tem essa coisa interessante que vai mudando de cor conforme o tempo, o contato com a água. Eu acho que, em termos de inovação de material nos últimos 10 anos, foi o mais interessante. Né? Agora, um relógio cerâmico. É um material muito antigo, né? É um material muito antigo, na verdade, né? Não, começou a ser usado de 10 anos para cá. O relógio é novo, né? Mas um material antigo. Material bem antigo. E já era usado material náutico. Na hora que lançaram, eu falei, por que nunca ninguém pensou nisso antes? Né? Relógio de PVD é um relógio que, tudo bem, é bacana, é lindo, tá? Você está disposto a, daqui a 5 anos, mandar tirar todo o PVD e deixar ele no aço? Então tá ótimo, porque é isso que você vai ter que fazer. É isso que você vai ter que fazer. Relógio de cerâmica. Relógio de cerâmica, que aparece de gente com relógio de cerâmica trincada, quebrada, e qualquer coisa. Um negócio que você dá uma lascada, você tem que trocar a caixa inteira, não tem conserto. E agora tem de safira também, caixa de safira também. É a mesma história, né? É o mesmo problema. Mas é aquela tal coisa. Mas é aquela coisa, é a mesma coisa dos relógios que lembra do Safira, da Gaster, você dava uma lascada e o relógio tem valor zero. A própria construção do relógio, a meu ver, assim, hoje em dia tem uma grande contradição, né? Quando você fala de um relógio mecânico, você diz, um relógio que pode ser feita manutenção pela vida toda, né? Qualquer relojeiro poderia, teoricamente, construir uma nova peça, fazer uma nova peça. Agora você faz um relógio que tem componente de silício. Quem vai conseguir fazer, qual relojeiro vai conseguir fazer uma peça de silício no futuro, né? Vai ficar todo mundo do fabricante, né? Aí você não tem... Você não sabe se a marca vai se sustentar, quanta marca já desapareceu, né? Eu já tenho casos aqui de relógios que estão parados, daquele Pierre Kunz. Quebrou uma peça, a marca não existe mais. E aí?
Entendeu? O seu relógio vira descartável. Você tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Ah, que computa, tem uma marca legal, tem um estilo bacana, exótico, quero comprar. Ah, dá uma olhada, vê se tem uma máquina, uma 7750 dentro, aí você pode comprar, porque pelo menos qualquer pessoa pode arrumar. Aí é melhor ainda. Exatamente. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, olha, essa nossa entrevista aqui para você que está pensando, você que está assistindo o nosso vídeo e está pensando em investir em relógio, já pode fazer as anotações, hein, César? Que tal? Com certeza. Sem dúvida. Falando a voz da experiência aí. E interessante da opinião do Pedro é o que você falou, Carlos. Ele está vendo isso já, né, há muito tempo no mercado, esse sobe e desce, essa valorização, a desvalorização. Então é uma opinião muito sóbria, né, muito baseada, muito fundamentada. E no fim do dia, ele sabe, quer dizer, o que vale, o que não vale, o que é pago, o que não é pago. Não o que uma loja fala, uma fábrica fala, né? Ele sabe o que está sendo praticado ali. E não o que é desejado ou pensado, né? O que está ali no dia a dia, né? O que tem ali que tem que ser feito. Então, é a voz da experiência, sem dúvida. E esse mercado de bolsa, Pedro, fala para nós um pouquinho disso. Tem muita procura, tem muita gente querendo vender, muita gente querendo comprar. Como é que é essa movimentação? Amigos, só um detalhe. 3 horas eu tenho que sair agora para correr atrás de uma outra reuniãozinha aqui que eu tenho que ir. Tranquilo. Mas agradeço muito, muito prazer falar com Nós o que Pedro, agradecemos com a vocês presença, todos, querido. tá? Me desculpe, eu parei numa garagem, eu não queria deixar de participar, só que eu tô meio corrido hoje aqui, tá bom? Gente, obrigado, viu? Valeu, Pedro. Carlos. Obrigado, Obrigadão. gente. Um abraço. Obrigado. Tchau. O Diga, mercado Pedro. de bolsa é interessantíssimo, aliás. Você sabe que foi uma ideia da minha esposa. A gente no final de semana batendo papo com o meu sócio, aliás, na casa dele. Aí ela falou: por que a gente não faz leilão de bolsa? Tem muita bolsa usada que pega muito valor interessante. E eu, na época, pensei: não, peraí, leilão de bolsa, cara, eu não sou brechó, né? Não dá. Aí começo a olhar assim, eu vi um leilão de bolsas da Christie's na época. Na hora que eu olhei os valores, falei: vamos fazer leilão de bolsa. É assustador. Não, e tem uma liquidez absurda, né? Vendem com uma facilidade absurda, coisas com valor agregado muito alto, né? Você tem até o recorde de valor da Christie's de bolsa, é uma bolsa de $250 mil. Nossa. E quem sou eu para julgar, né? Se nós gostamos dos relógios, deixa elas gostarem das bolsas, né? E é muito. Quando você começa a analisar toda a história, toda a construção da marca, tudo que vem por trás, é muito interessante também. É bem bacana. Me diz uma coisa: quem compra a bolsa é sempre a mulher ou tem muito. Eu pergunto isso porque o relógio feminino, pelo menos nos meus leilões aqui, quando eu tinha na TV, quem comprava os mais caros para presentear era o homem. Na bolsa, como é que é? Tem os dois. Os dois. Tem os dois. Tem tanto o homem comprando para dar de presente, como tem hoje a mulher. A nossa plataforma, ela antigamente tinha um público muito masculino, né? Então, no começo, era principalmente homens. A gente investiu pesado em divulgação em rede social, Instagram, tivemos um retorno muito bom de mídia, porque é um leilão, é um assunto extremamente vendável para a mídia, né? E aí tivemos um retorno bacana. Eu acho que hoje está meio a meio, metade homem, metade mulher comprando. E no caso das bolsas, Pedro, as clientes compram para colecionar ou compram para usar mesmo? Não. O colecionismo, isso é uma coisa interessante. O colecionismo não é uma mania feminina. Tá? Sabe que eu sempre tive essa impressão, né? Agora você está confirmando. Não. A mulher não coleciona, ela usa. Então, são bolsas para uso, tá? Não só em bolsas, como também em caneta, relógio. A mulher ela compra para uso. Por isso que relógios femininos antigos têm uma desvalorização tão mais alta que os masculinos. Né? Uma mulher comprando um relógio da década de 70, 80, é porque
ela está comprando aquilo não porque é colecionável, ela está comprando porque tem um valor mais atrativo do que o novo. Né? Não existe colecionismo feminino. Olha que coisa. E no caso do vinho, a pessoa compra para beber ou compra para colecionar? Olha, não, assim, o colecionismo é quase uma consequência, né? A pessoa sempre compra para beber, sempre, só que ela não dá conta de beber tudo. Então, o vinho que não é bebível, né? Tem um vinho aqui, década de 50, a gente vai fazer uma série de análises, mas se não tiver chance de estar apto para consumo, o valor dele é zero. Né? Então, obrigatoriamente, aquele vinho ele tem que ter pelo menos chance de estar apto para consumo. Pode acontecer de você abrir e não tá bom? Pode, tá óbvio. Mas ele tem que ter uma chance relativamente alta de estar apto para consumo. Senão, ele não tem valor. Né? Certo. Que coisa, né? São mercados que a gente vai conhecendo. E a arte? Me fala um pouquinho de arte. Eu trabalhei muito tempo com quadros e esculturas. Como é que está esse mercado hoje no Brasil? Ele está sofrendo mutações também. A mesma coisa, a antiguidade deu uma retraída gigantesca, tá? Gigantesca de 10 anos para cá. O mercado que quase chegou a evaporar. Agora destabilizou. Você teve uma mudança significativa a gente saiu da década de 90, que o ápice era o de Cavalcante, com a Tarsila, com a Anitta, isso não caiu, estabilizou, e você teve um boom dos pós-modernistas, do concretista, do design, do mobiliário design, você teve um boom dos contemporâneos, né? Um boom de valores realmente fantástico, e obedecendo aquele mesmo ciclo que eu te falei lá, da mudança contínua de gosto. Né? Óbvio que dos movimentos anteriores, quem tinha qualidade, quem tinha bagagem para sustentar valor, sustentou. Né? Mas os artistas intermediários ou de menor importância, o preço caiu. Olha, excelente entrevista. Pedro, queria que você deixasse aqui teus contatos, ou por onde que uma pessoa que quer levar uma peça a leilão, quer vender uma peça com você, como que ela faz para te achar? Eu acho que o mais fácil hoje em dia é o WhatsApp, tá? Meu WhatsApp esse daí é só 100% WhatsApp, para mensagem. Pode digitar mensagem de texto, mandar imagem. Se eu não puder responder na hora, em seguida eu respondo. É o 11 99626 6226. Ou através do nosso site, tem um formulário lá para perguntas, que o site é www.dedaloleilões.com.br. E rede social, hoje muita gente reclamaram, não estou recebendo e-mail divulgação, pode cair em caixa de spam. Rede social é perfeito, estamos no Instagram, @dedaloleilões, Facebook, LinkedIn, acompanha lá. Toda vez que colocar um leilão no ar, eu posto nas redes sociais. Bacana. Muito obrigado pelo teu tempo. Olha, nós já tivemos aqui entrevistas incríveis, mas a tua definitivamente foi uma das melhores. Obrigado. E precisamos, estamos aí. Qualquer coisa, só chamar. Valeu. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tenho satisfação aí com a tua presença. Um abraço. Eu queria deixar um abraço aqui para você que está nos assistindo agora. Tivemos uma aula aqui sobre valorização ou não de relógio. Você que estava pensando em investir, vale a pena até assistir de novo, né? Bota o play de novo nesse vídeo que vale a pena. Inscreva-se no nosso canal, o canal aqui da Confraria do Relógio está crescendo, graças a vocês. Também temos a página no Insta e no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Obrigado, César. Obrigado, Pedro. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau.